Irmãos e irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. O evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Mateus, capítulo 20, de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer o pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quanto aos outros, 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, chegamos à quarta-feira, dia 4 de março, com o nosso retiro da Quaresma 2026. Estamos já na página 57. O versículo bíblico que vai nos motivar hoje está em Mateus 20, versículo 18. Eles o condenaram à morte. Continuemos então o nosso itinerário quaresmal, lembrando que estamos em retiro. Vamos acompanhando Jesus e os seus discípulos até a subida a Jerusalém. Jesus, de maneira especial, fala aos discípulos sobre o que acontecerá na Cidade Santa. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes, chefes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para que seja insultado, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus já tinha falado sobre esta questão por 2 vezes e agora fala de maneira explícita. No entanto, eles ainda não compreendem o todo ou o significado dessas palavras. Podemos perceber isso, por exemplo, na atitude da mãe de Tiago e João, quando deseja que os seus filhos sejam quase que condecorados de honra e poder, e por isso ela pede isso a Jesus. Vamos considerar então alguns pontos para a nossa oração. Considere primeiro como os discípulos ainda acreditavam que Jesus seria aclamado e reconhecido como rei, livrando-os da opressão dos romanos. Diante da situação, mais uma vez, Jesus aproveita para ensiná-los sobre como servir e o que se espera dos verdadeiros discípulos do rei. 3 pontos. Primeiro, com os olhos da imaginação, junte-se a essa comitiva de Jesus e dos seus discípulos. Participe dessa peregrinação até Jerusalém. Escute o que eles dizem. Escute como Jesus fala que ele será entregue, do que ele vai sofrer. Mas escute também que Jesus já fala da ressurreição. Segundo ponto, em meio a esse caminhar, essa peregrinação,
essa revelação da morte e da ressurreição, a mãe dos filhos de Zebedeu faz um pedido inusitado, que eles ocupem, os seus filhos, um lugar de destaque. Ou seja, parece que ela não entendeu muito ainda do que virá pela frente e do reino de Cristo. Terceiro e último ponto. Observe a reação dos discípulos e da mãe dos filhos de Zebedeu. Observe também a sua reação ao ouvir os ensinamentos de Jesus. Quem quiser fazer-se grande entre vós, será vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso empregado. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra é muito dura, porque aquele povo esperava justamente reconhecimento, glória e poder, e Jesus fala de crucifixão e serviço. Jesus fala de quem quiser ser grande, que seja o pequeno, que seja o último, que seja amigo dos pobres, que saiba descer, que saiba ir ao encontro dos caídos. Papa Francisco lembrava que a única vez, o único momento em que podemos olhar uma outra pessoa de cima para baixo é quando formos nos inclinar para servir a essa pessoa. Pense sobre isso. Coloque isso em oração. Abençoe-vos o Deus que eu vos amo muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom retiro, uma boa oração.